Brasil tem a maior safra da história, mas mesmo assim os produtores rurais estão pedindo recuperação judicial em massa. E o maior banco do agronegócio brasileiro, que é o Banco do Brasil, viu seu lucro tombar aproximadamente 53%. E aí muita gente se pergunta, Bruno, como isso é possível? A gente está num recorde histórico de safra e a gente vê o lucro do Banco do Brasil tombar aí 50%. Como isso é possível e o índice de recuperação judicial no agronegócio só aumenta a cada dia. Bom, então eu te convido a assistir esse vídeo, então já pega aí o seu cafezinho ou a sua água para a gente esmiuçar todo esse conteúdo. Já te adianto logo que não vai ser aquele vídeo rápido, que eu vou só abrir aqui alguns indicadores, mostrar como o Banco do Brasil está, quais são as perspectivas, e vou dar uma pincelada rápida aqui sobre o agronegócio. Não vai ser esse tipo de vídeo. Aqui vai ser um vídeo para você realmente entender o que está acontecendo no Banco do Brasil, o que está acontecendo no agronegócio brasileiro e se realmente é uma oportunidade ou se é uma armadilha. Então a gente vai esmiuçar todo esse conteúdo aqui. Para ajudar ainda mais a você entender perfeitamente, eu montei aqui uns slides para a gente entender como é que está funcionando o agronegócio do Brasil hoje. Olha só que interessante, eu vou até fazer aqui umas anotações de caneta vermelha para a gente ir esmiuçando realmente o conteúdo. Por isso que eu estou falando, não vai ser um conteúdo muito raso não, pessoal. Aqui não vai ser aquele conteúdo rápido não. Vai ser um conteúdo bem informativo, mas de forma bem simples para você realmente entender e ver se é uma oportunidade ou se é uma armadilha. Olha só, o que está indo bem aqui no agronegócio do Brasil? A safra 2025/2026, projeção de 350 milhões de toneladas, ou seja, é um recorde. Aí muita gente fala assim, caraca, a gente está produzindo como nunca antes na história desse país, mas a recuperação judicial, o agronegócio indo mal, o banco indo mal, o que está acontecendo? E olha só, Brasil, maior exportador de soja do mundo, isso muita gente já sabe. E o agro representa 25% do PIB brasileiro. Volume de exportações em alta, ou seja, a gente está produzindo muito, exportando muito, mas a custo de quê? E aqui é o que está do lado direito aqui que a gente vai abordar tudo isso aqui. O que está destruído? Recuperação judicial do agro, mais de 1.181% desde 2021, ou seja, é o pequeno investidor, é o pequeno agricultor, é o grande agricultor, é aquela grande empresa que não está conseguindo mais se manter. Logo, logo você vai entender por que está acontecendo isso. 628 pedidos de recuperação judicial apenas no terceiro trimestre de 2025, mais de 147% versus 2024. Inadimplência rural, maior nível desde 2011. Cara, é muita gente indo mal das pernas aí no agronegócio. E a gente que, se você tem algum familiar no campo que trabalha com agricultura, pergunte a ele como é que está a situação hoje do agronegócio do Brasil, que você vai falar assim, caraca, não sabia que estava tão ruim assim. Margem do produtor caiu de 27% para 7%. E aqui a gente já acende um sinal de alerta. A margem antes dele, que era muito positiva, 27% de margem, caiu para 7%, ou seja, afundou e, consequentemente, levou grandes prejuízos aí para muitos agricultores. E em resumo desse slide aqui, o que eu quero mostrar para vocês? É que o Brasil está produzindo como nunca, está gerando recorde atrás de recorde da safra, /2025/2026, 350 milhões de toneladas. Mas a margem do produtor rural caiu drasticamente, ou seja, de forma muito simples, significa que o Brasil está batendo recorde atrás de recorde de safra, ou seja, produzindo muito, mas ganhando muito menos por tonelada produzida. E agora você pensa, faz um paralelo, quem se endividou lá atrás para produzir cada vez mais, infelizmente hoje não consegue mais pagar as contas. Por isso que a gente vê no slide aqui que a recuperação judicial no agro é mais de 1.181% desde 2021. Ou seja, a dívida explodiu no agronegócio e o produtor rural não está conseguindo mais arcar com as suas dívidas. E aqui na tela agora tá os 4 vilões do agronegócio que eu fiz aqui para vocês. O primeiro vilão tá aqui, ó, queda nos preços. A soja caiu 33% do pico lá em 2022.
O VPB do agro recua 4,6% em 2026, de acordo com a Confederação aqui da Agricultura do Brasil. O que é esse VPB, Bruno? Nada mais é do que o valor bruto por produção, e ele caiu bastante agora em 2026. E aqui o segundo vilão que eu coloquei aqui para vocês: custos elevados, fertilizantes e defensivos acima do normal. Desde quando começou a guerra da Rússia e Ucrânia, não sei se vocês vão lembrar, que perdura infelizmente até hoje, o preço dos fertilizantes subiram bastante. E aqui também, ó, o custo de produção não caiu junto com o preço, ou seja, as commodities caíram, mas para você produzir a mesma quantidade de commodities, continuou o mesmo preço, ou seja, não caiu. O valor, né, a produção, infelizmente, o valor para se produzir continuou alto, mas a commodity acabou caindo. E aqui, o terceiro vilão que eu coloquei aqui para vocês, juros nas alturas. O principal detrator aqui, pessoal, que eu coloquei é a Selic a 14,50% ao ano. Infelizmente, a tendência da Selic, que era uma tendência de queda agora para 2026, infelizmente com a inflação subindo bastante, agora os economistas, né, o próprio Banco Central já está falando aí que às vezes vai ter que manter essa taxa ou não cair na medida que eles queriam que caísse. Infelizmente, isso daqui, pessoal, acaba afetando todo o agronegócio brasileiro e acaba afetando a economia como um todo. Só isso gera um custo adicional de 54 a 58 bilhões no Plano Safra. E o quarto vilão aqui da crise do agronegócio é a China mais fraca. Bruno, como assim? As exportações para a China, pessoal, caíram 6,2 bilhões em 2024. Em 2025 também teve queda e agora em 2026 a tendência também é de queda. A China deu uma arrefecida na sua economia e, consequentemente, parou de exportar, tanto assim, de importar, aliás, tanto assim do Brasil. Aqui é menos crescimento e mais política de autossuficiência. Então, eles estão crescendo menos e estão produzindo mais para lá, estão exportando menos aqui do Brasil. Beleza? Agora eu trouxe um gráfico muito interessante aqui para vocês da montanha-russa. Eu falei para vocês, pessoal, que não vai ser aquele conteúdo assim, ah, não, o agronegócio está ruim das pernas, por isso que o Banco do Brasil está ruim. Pessoal, vamos entender, se você é investidor do Banco do Brasil, você precisa entender isso daqui para você realmente colocar o seu dinheiro ou não colocar o seu dinheiro. Você precisa entender o que está acontecendo. E aqui eu coloquei a montanha-russa no preço da soja. Olha só para vocês, esse CBOT aqui, pessoal, significa porque ela é cotada lá na Bolsa de Valores de Chicago, tá bom? E o bushel aqui, não sei se é assim que fala, mas é tipo uma unidade de medida que é colocado lá, muito utilizada lá nos Estados Unidos. E aqui é o preço em dólar. Então lá em 2019 estava custando o quê? 9 dólares, beleza? Aí em 2020 foi subindo o preço, 2021 14 dólares e 2022 bateu o recorde, 15 dólares aqui o preço da soja, que foi bem na época quando começou a guerra da Ucrânia, lá em 2022. E aí, pessoal, de 2022 até 2025, olha só essa queda vertiginosa aqui. E o que aconteceu com tudo isso? Imagina que o produtor rural, que estava aqui, ó, lá em 2019, pré-pandemia, viu, pessoal? Aqui é pré-pandemia, a pandemia começou aqui ó, em 2020, beleza? Imagina lá o produtor rural que viu o preço da soja subindo, o que ele falou? Assim, falou assim, opa, é meu momento. É o momento agora de eu investir mais, produzir mais, para que eu consiga ganhar mais dinheiro. Então ele foi lá, se endividou, foi lá no banco, fez empréstimos, se endividou, começou a produzir mais. A soja subindo, a soja subindo, a soja subindo pra caramba, até que chegou aqui 2022 e ela começou uma queda vertiginosa. Só que aí teve um grande problema. Os juros do Brasil explodiram e a commodity caiu. E aí você imagina a cabeça desse agricultor ou dessa empresa aí de commodity. Ele foi lá, se endividou bastante para produzir mais, para ganhar mais dinheiro, né, para vender, porque a soja estava aumentando para caramba e o Brasil é o maior exportador de soja do mundo. Então vamos produzir mais, né, vamos exportar mais. Infelizmente, a queda da soja aconteceu de 2022 até agora, 2026, e porventura, né, o juro do Brasil acabou subindo bastante. E aí foi uma maré de azar, juntou tudo ao mesmo tempo e deu no que deu. Infelizmente, índice de recuperação judicial subindo bastante, prejuízo
no agronegócio e para o Banco do Brasil não foi diferente. Mas agora a gente vai acompanhar esse próximo slide aqui para você entender mais ainda. E eu trouxe aqui justamente isso, o que aconteceu com cada commodity. Pessoal, olha só a soja aqui, ó. A soja que somos os maiores exportadores do mundo. Pico recente, 15 dólares lá em 2022. A situação atual, 10 dólares. Pessoal, uma variação negativa aí de 33%. O milho, a mesma coisa, caiu aproximadamente 44%, sendo que o pico tinha sido lá em 2022 também, com 8 dólares. O trigo, olha só pessoal, queda de 57%. O arroz, a mesma coisa, queda de 22%. A exceção das commodities aqui foi o que? O café. E você, para quem toma o cafezinho, igual eu falei para vocês pegarem o cafezinho, vocês com certeza notaram isso lá no preço do mercado. O café subiu para caramba e olha só, arábica mais 120% e o robusta mais de 142%. Começou essa alta lá em 2024. E aí muita gente começou a falar na internet, vocês vão lembrar, é porque a gente acaba acostumando com o preço das coisas. Mas hoje em dia, o preço do café ainda está muito alto em comparação a 4 anos atrás. Beleza? Isso aqui é um panorama geral das commodities aqui do Brasil. E olha só o super ciclo que eu trouxe aqui para vocês, históricos das commodities agrícolas. Aqui, pessoal, é que você vai começar a entender mais ou menos aonde que a gente está e aonde que eu quero chegar com esse conhecimento para vocês. Tivemos um super ciclo lá no ano de 1970. Foi uma alta generalizada de commodities em todo o mundo. E aí teve o choque do petróleo, a inflação global estava subindo bastante, as commodities subindo também. Então, foi um super ciclo lá no ano de 1970. Eu não era nem nascido ainda, então peguei esses dados aqui para a gente entender mais ou menos o histórico, né? Para a gente corroborar com esse nosso conhecimento aqui. Teve um super ciclo, esse a gente já estava, a maioria daqui das pessoas, inclusive eu, já estava presente. Super ciclo de 2002 a 2014. Foi bem na época que o Lula iniciou o governo dele. E aí, pessoal, a China entrou na Organização Mundial do Comércio, a demanda explodiu, a China crescendo pra caramba, as commodities dobraram de preço em 8 anos. E aí, pessoal, foram 12 anos de ciclo positivo. Olha só, começou em 2002. E vocês lembram o que aconteceu em 2008? Teve a crise do subprime lá nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, depois da crise, as commodities voltaram a subir, explodiram. E só terminou o super ciclo em 2014. Foram 12 anos de commodity para cima. O Brasil estava voando nessa época. E agora, mais recentemente, teve esse super ciclo aqui de 2020 a 2022. Infelizmente, tivemos a pandemia, que teve vários estímulos do governo e teve também a guerra da Ucrânia. Foi intenso, mas muito curto, 2 a 3 anos. O trigo bateu recorde histórico em março de 2022. Pessoal, aqui foi o ciclo quando teve o governo Bolsonaro, e aí muita gente do agronegócio gosta do governo Bolsonaro. E esse vídeo aqui é para você entender mais ou menos como é que funciona. Porque teve esse super ciclo, né? As commodities subiram muito, teve muito estímulo para o agronegócio continuar produzindo com valores baixos aí de juros, incentivos fiscais. E aí o ciclo do agro explodiu. Foi muito intenso, foi muito rápido, mas durou pouco. Foram 2 anos aí de aproximadamente de super ciclo. E eu coloquei aqui para vocês terem uma noção, esse slide aqui é fantástico. Ciclo atual de baixa, pessoal, desde 2022 que a gente está caindo, as commodities estão caindo. Aproximadamente 48 meses de pressão, sendo que a média, e essa informação aqui ela é muito importante, a média histórica, pessoal, é de 39 meses. Bruno, o que isso significa? Que quando acontece um ciclo de baixa, geralmente a média mostrou que leva 39 meses, sendo que agora a gente já está com 48 meses, ou seja, a gente já está acima da média histórica para um ciclo de baixa. Ou seja, né, a gente já está acima da média histórica, mas o que eu quero mostrar nesse slide aqui também é uma informação que muita gente acaba deixando passar. Sempre quando ocorre um ciclo assim de alta, olha, lá em 1970 teve o choque do petróleo, teve a inflação global, lá o super ciclo de 2012 a 2014 também, né, teve a entrada da China, as commodities explodiram. Aqui em 2020/2022 teve a pandemia, teve os estímulos, teve a guerra da Ucrânia.
Sempre as commodities explodem para cima, geralmente quando ocorre uma tragédia. Vamos colocar assim, ou é uma guerra, ou é uma pandemia, ou simplesmente algum catalisador que fala assim, cara, imagina se a gente parar para pensar assim, tá com uma estiagem muito grande aqui no Brasil, que é um grande exportador de soja. A gente está produzindo muito, certo? Acompanha o raciocínio, a gente está produzindo bastante. Mas se houver uma estiagem ou uma inundação muito grande aqui nos campos de soja, o que, que vai acontecer? A gente vai o quê? Produzir muito menos. Vai ter um corte na produção de soja. Consequentemente, o preço da commodity tende a subir, porque está produzindo menos. Se tem menos produção, consequentemente o preço tende a subir. Então é sempre com um catalisador assim de uma grande tragédia, por isso que acaba aumentando o preço das commodities. É só um esboço aqui só para você entender mais ou menos como é que funciona. Aquilo que eu falei para vocês, a duração média dos ciclos de commodity agrícola, ciclo atual de baixa, tem 48 meses que a gente está sofrendo, 48 meses de baixa, sendo que a média, igual eu falei para vocês, é de 39 meses, ou seja, a gente já está acima da média, né, pessoal? E o ciclo de alta, geralmente, ele é mais baixo, olha só, ele leva, né, aproximadamente 29 meses. Ou seja, a gente está sofrendo aqui 48 meses, sendo que depois a gente pode, né, a gente vai ver isso no final, um ciclo aí de alta que dura aproximadamente 29 meses. O ciclo atual, eu coloquei aqui para a informação para vocês, o ciclo atual de baixa, né, de 48 meses, já está acima da média histórica de 39 meses. Estatisticamente, estamos mais perto do fundo do que o início da queda. Isso faz sentido. Já está 48 meses aí em queda. É bem provável que já estamos mais perto do fundo do que do início de uma queda. Beleza? E olha só, agora a gente vai entrar. A gente fez todo esse panorama. A gente precisava fazer esse panorama aqui, pessoal, sobre o agronegócio brasileiro, para a gente agora sim entrar na principal ação do agronegócio brasileiro, que é o Banco do Brasil, que muita gente investe, que muita gente quer investir ou que muita gente investiu e acabou saindo, porque os dividendos acabavam ficando minguados agora nesse ano. Então vamos lá entrar agora sobre o Banco do Brasil, a tese do Banco do Brasil. Pessoal, o Banco do Brasil, olha só, o DNA da ação de BBAS3. Total de ativos do banco, 2,2 trilhões. É o quarto maior banco do Brasil. Carteira de crédito, 1,3 trilhões, total de consolidado. E a carteira rural, 418 bilhões, 32% do total. Ou seja, a cada R$ 1 que o banco empresta, a cada R$ 3, o banco está emprestando R$ 3, a cada R$ 3, R$ 1 é diretamente para o agronegócio. Por isso, né, que a gente está vendo essa queda abrupta aqui do Banco do Brasil. Atualmente ele está em mais de 20 países, 84.600 funcionários em todo o Brasil e está na Bolsa desde 1906, ou seja, uma empresa aí centenária na nossa Bolsa de Valores. Eu coloquei aqui, ó, 1 em cada R$ 3 emprestados pelo BB vai para o agro. Quando o agro sofre, o BB sofre junto e muito, está sofrendo bastante aí nesse ano, desde o ano passado a gente já está sentindo essa queda aí do Banco do Brasil. Olha só, o estrago dos números, para vocês terem uma ideia aqui do resultado do primeiro TRI de 2026, o lucro, pessoal, caiu aproximadamente 53%. Olha só o ROI, 7,3%. Pessoal, esse ROI aqui é muito, mas muito baixo mesmo. Vou até colocar 2 setinhas aqui para vocês entenderem. Vou botar 3 setas para vocês entenderem que isso aqui é muito baixo. Era 16,7% há um ano atrás. Pessoal, é extremamente baixo isso daqui. É como se o banco não estivesse conseguindo produzir nada de lucro ali para ele. A inadimplência, pessoal, olha só, aumentou. Antes era 3,3%, agora a inadimplência subiu. A inadimplência rural também subiu bastante. Antes era 2,76%, agora 6,22%. E o custo de crédito, pessoal, olha só, essa subida aqui abrupta. Ou seja, é quanto o banco precisa para não quebrar, entendeu? É o custo de crédito, 18,9 bilhões, mais de 85% ano após ano, subiu demais. E a provisão, pessoal, subindo também. Provisão aqui de devedores, olha só, 16,5 bilhões, justamente pelo agro. O agro está falindo, está de mal a pior, e o Banco do Brasil, que é o principal credor do agronegócio do Brasil, está
tá indo de mal a pior também. E olha só, o BBAS, o histórico nas 3 grandes crises. E aqui, esse slide também é fundamental para você entender o panorama passado e o que a gente pode esperar, as perspectivas futuras do Banco do Brasil. Impeachment, lá em 2015/2016. Não sei se vocês lembram, lá da época da Dilma, e aí a ação estava R$ 28, caiu para R$ 8, uma queda de 65%. O PIB naquele ano lá caiu aproximadamente 2 anos seguidos. E os dividendos, pessoal, os dividendos minguaram naquela época, caiu bastante. Mas depois de 2015, depois de 2016, teve o impeachment da Dilma. O que aconteceu? O Banco do Brasil foi lá, valorizou mais de 250%, de 2016 a 2019. E quem comprou a R$ 10 viu a ação triplicar, foi lá para R$ 30, ou seja, aproximadamente R$ 30. Então, depois das grandes crises, geralmente o Banco do Brasil tende a recuperar, uma recuperação até rápida, digamos assim. Aí, pessoal, teve essa histórica de crise aqui, né, em 2020, a ação estava custando aproximadamente R$ 40, foi para R$ 24 em poucas semanas, justamente porque estava tendo circuit break atrás de circuit break, todo mundo achando que o mundo ia acabar. E o Banco do Brasil foi lá e despencou, caiu bastante. E também teve, não sei, vocês vão lembrar disso aqui, teve muito burburinho falando que o Banco do Brasil seria usado para uso político do banco, para incentivos fiscais, para incentivar. Então, muita gente falou assim, agora o Banco do Brasil vai falir porque o governo vai usar o Banco do Brasil para financiar, para isso, para emprestar, para dar dinheiro, e aí virou aquela confusão. E não aconteceu isso. E olha só o que aconteceu depois, mais de 140% de valorização de 2020 a 2023. O Banco do Brasil foi de 24 a 58 reais, depois teve que desmembrar, teve a ação, cada uma ação se ganhou 2 ações do Banco do Brasil, os dividendos mais generosos, pessoal, o Banco do Brasil estava pagando dividendo pra caramba, todo mundo investindo no Banco do Brasil, era a melhor ação da Bolsa, e agora, infelizmente, teve a crise do agro, que chegou agora em 2024, 2026, inadimplência rural, olha só, aumentou bastante. A ação estava 58, caiu, né? Ela desdobrou, foi para 30 reais, agora está custando aproximadamente 19 reais. Muita gente está agora falando assim, caramba, agora já era, o Banco do Brasil acabou. Olha só, lucro caiu 53% no primeiro tri de 2026. E agora eu coloquei aqui interrogação, por quê? Por que está uma interrogação aqui justamente para a gente pensar e analisar aqui. O PVP dele, que é o valor patrimonial, está em 0,58, desconto de 42%. É como se o Banco do Brasil valesse uma nota de R$ 100, mas você estaria comprando ela hoje por R$ 58. É isso daqui que a gente está falando, é um desconto de 42%. O ROI de 7,3%, pessoal, isso aqui é a mínima histórica. Isso aqui é inviável para um banco. 7,3% ele está rendendo muito menos. É melhor você pegar o dinheiro e colocar lá na renda fixa e deixar ele render 14,5% do que você emprestar para o banco para ele te entregar 7% de retorno. Não faz sentido. É muito baixo. E aí eu te faço uma pergunta. É um fundo? É uma oportunidade? É uma armadilha? E a gente tem que analisar esses dados aqui agora. Aqui tem a evolução do lucro anual. Olha só para vocês verem, né? Como lá em 2024, isso aqui, ó. Olha só, essa ascensão aqui do banco, né? Do lucro desde 2019. E aí agora tá a ladeira abaixo aqui. Só para a gente entender por que a cotação. A cotação, pessoal, ela sempre acompanha o lucro. Se o lucro está subindo, a cotação tende a acompanhar. Se o lucro está caindo, a cotação tende a cair. E aqui 2026 está aqui em asterisco, por quê? Está até de uma cor diferente dessa azul aqui. Porque isso daqui é uma provisão. O banco foi lá e fez uma provisão de que vai, é uma projeção que vai faturar isso daqui, mas não sei não, viu, pessoal? Isso aqui tende a cair mais. Eu acredito que vai ser pior do que 2025. 2025 teve esse lucro aqui de 21 bilhões e é bem provável que em 2026 esse lucro aqui seja menor do que 21 bilhões, tá bom? É uma projeção aí, tá bom? E aqui o mercado está dividido entre pessimistas e otimistas. Aqui, pessoal, eu coloquei aqui alguns dados da XP Investimentos, dos analistas e do BTG aqui como um viés mais otimista. Coloquei os dados, né? Tá aqui. O PL sobre lucro normalizado não está barato.
que eles estão dizendo aqui? Ó? O pessoal pessimista falou assim, ó, tá, o PL hoje está de 5, o PVP está de 0,58, mas isso aí vai cair mais ainda, o agronegócio vai afundar mais ainda e o Banco do Brasil vai afundar mais ainda. O lado pessimista é esse, tá bom? E eles fazem a comparação, o Itaú subiu 60% enquanto o BB caiu 20%. O ROI vai no máximo 13% em 2026, ou seja, não chega nem a taxa Selic, não chega nem a taxa básica de juros aqui do Brasil. A recuperação será lenta e gradual. Esse aqui são o que os pessimistas estão dizendo. E os otimistas, né, falam que crise é cíclica, sempre se normalizou, o downside já aconteceu e agora daqui para frente essa upside, ou seja, né, tudo que tinha para cair já caiu, tudo que estava de ruim já foi precificado no valor da ação, agora só tende a subir. Quem comprar vai pegar um lucro mais múltiplo, mais dividend yield. Ou seja, se você estiver comprando agora, isso é o lado dos otimistas, se você estiver comprando agora, você vai acompanhar esse aumento dos múltiplos, aumento dos lucros e, consequentemente, mais dividendo para você lá na frente. O custo de creche já deve cair em 2026, só que aí agora tem esse lado que é ruim, porque isso aqui é o que os otimistas estão dizendo, mas a taxa Selic não tende a cair tanto assim, igual eles estavam imaginando, justamente pela inflação alta aí do Brasil, tá bom? Aqui é a consolidação, né, dos múltiplos atuais versus o histórico. Eu vou falar só do preço do VP aqui, ó, olha só, 0,58. Está muito baixo mesmo, sendo que a média é de 1 a 1,2%, um desconto profundo. Nível lá de 2016 e nível de 2020. Agora, vamos lá falar, olha só, o ROI aqui também, né? Esse aqui é fundamental a gente falar, 7,3 atualmente, sendo que a média histórica é de 17 a 21% em ciclos normais. Está na mínima desde 2016, que é uma zona de destruição de valor. O ROI, pessoal, de 7,3% é ridículo para um banco do Brasil, tá bom? E aí, a tese de dividendos. Dividendos ou valorização? Qual é a tese do Banco do Brasil hoje? O que você precisa entender se você quer investir para dividendos, se você quer investir para valorização? Pessoal, tese de dividendos não é o momento. Isso daqui é categórico, vamos dizer assim. Dividendo atual de 2,8%, abaixo do CDI. Payout, eles reduziram o payout para 30%, sendo que o pico histórico do dividend yield foi maior do que 10%. Então, né, só vai voltar se você quiser incluir uma empresa previdenciária, uma empresa que paga de dividendo. O Banco do Brasil não é para você atualmente. Mas uma valorização, PVP de 0,58, está pagando 58 centavos por R$ 1 de patrimônio, né, do banco. Após 2016 e 2020, a ação multiplicou 2 a 3 vezes depois dessas crises. Na virada, né, você vai ganhar no lucro, no múltiplo e os dividendos com certeza sobem. Um horizonte ideal de 2 a 5 anos, ou seja, pessoal, um médio prazo. Não adianta você comprar Banco do Brasil agora se você está esperando dividendo. Não é o momento, não é a tese. Existem outras opções melhores se você está buscando dividendo para agora, não é uma tese de curto prazo. E a cadeia de recuperação do Banco do Brasil hoje. Ou seja, a soja, se a soja, né, subir, o produtor vai pagar as dívidas do banco lá, ele está totalmente endividado lá no Banco do Brasil. Aí a soja subiu, ele vai conseguir vender a soja por um valor maior, ele vai conseguir ter mais dinheiro, ele vai lá e vai pagar as dívidas do banco. A inadimplência vai cair. Inadimplência caindo, as provisões caem também. Hoje o BB está provisionando, a gente viu lá nos slides passados, uma provisão muito alta de devedores, possíveis devedores. E aí o que acontece? Se isso tudo acontecer, o lucro vai explodir e o dividendo também vai subir. Isso é agora, para o curto prazo? É para agora, para o próximo mês, para os próximos 6 meses, para o próximo ano? Claro que não. E aí, vale a pena, que é o perfil de cada investidor. Se você é um investidor de longo prazo, acredito que seja uma assimetria favorável. Mais de 5 anos aí. Isso foi o que o histórico mostrou para a gente. A gente fez todo esse panorama aqui para você entender como é que funciona. PVP, né, abaixo de 6, 0,6, é uma janela histórica para comprar Banco do Brasil. Aportes graduais e parciais fazem sentido. Por que eu fiz dessa forma, pessoal? Porque cada um tem um perfil de investidor. Às vezes a gente acompanha muito aí, e aí muita gente acaba colocando o seu suado dinheiro em umas teses assim, igual do Banco do Brasil, mas sem entender o contexto. Só vai na onda, só fala assim, não, vou comprar, se fulano comprou, eu também vou comprar. Pessoal, se você entender isso daqui, se seu foco for maior do que 5 anos,
se você acredita que o histórico pode se repetir agora no futuro, então, né, pode ser que faça sentido para você investir no Banco do Brasil, você não está buscando dividendo agora. Mas se o seu foco for em dividendo agora, pessoal, então ó, não é o momento, vou botar um xão aqui, ó, não é o momento de você investir no Banco do Brasil. Médio e longo, médio prazo, né, de 2 a 3 anos, você vai ter que, né, acompanhar essa queda consistente aí da inadimplência rural, acompanhar os dados mensais do Banco Central, entrar com posição maior após a confirmação de virada. Se você tiver uma visão de médio prazo, você vai comprando ali aos pouquinhos e quando você vê que virou aquela tendência ali de alta, você vai lá e faz um aporte maior. Agora, quem não deve entrar, pessoal, isso aqui, ó, não deve entrar. Precisa do dinheiro em menos de 12 meses. Não tolera volatilidade. Pessoal, volatilidade aqui no Banco do Brasil, esse ano vai ser grande. Imagina, é um ano eleitoral, pessoal. Uma ação é um banco público. Então, imagina a confusão que vai ter isso aqui. Quer ir de imediato competitivo com a renda fixa. Você não vai conseguir isso no Banco do Brasil hoje. Tá certo? Espero que você, né, consiga entender, mais ou menos, vou até voltar aqui nesse slide para você fazer um panorama geral, entender qual que é o seu objetivo hoje, se é longo prazo, se é médio prazo, se é curto prazo. Se for longo prazo, às vezes faz sentido. Se for médio prazo, também pode ser que faça sentido se você ficar acompanhando a tese ali. Mas se for curto prazo, se você quiser dividendo, não é tese do Banco do Brasil para você entrar agora. E o que você precisa lembrar? Olha só, o Brasil produz recorde, né? A margem caiu 73%, infelizmente. A pessoa está produzindo e ganhando muito menos. Produziu muito e está ganhando menos. Está sendo menos recompensada. Então a crise do campo é real e profunda. Ciclos de baixa duram aproximadamente 39 meses, já estamos com 48 meses. Estatisticamente próximo do fundo. É uma estatística, pessoal, porque tá vendo, né? A média é de 39 meses, mas a gente já está em 48 meses aí de queda do agronegócio. Pode ser que dure mais 12 meses, mais 24 meses, a gente não sabe. Mas essa aqui é uma informação muito importante para tudo que você está pensando aí, fazendo aí agora. Presta atenção aqui. O mercado antecipa. O mercado, ele não está comprando a tese agora. Ele está comprando daqui a um ano, daqui a 2 anos. Ele antecipa os lucros. Por isso que às vezes a ação vai subir bastante, mesmo o agro estando ruim. Então a ação vai subir bastante, mesmo o agronegócio estando ruim, sendo que ele está precificando o futuro. O mercado funciona dessa forma. Então, às vezes, quando você, não vou esperar tudo melhorar para eu entrar na ação. Aí pode ser que você pegue só aquele finalzinho, só a rabeira. Entendeu? Sendo que quem está comprando agora, tiver uma visão aí de médio e longo prazo, pode ser que surfe uma alta bem maior, sabendo dos riscos. Volatilidade, momento político aqui do Brasil, uma interferência aí do governo. Então isso tudo tem que ser levado, é o seu dinheiro que está em jogo aqui, tá certo? E agora, né, depois de fazer todo esse panorama aqui do agronegócio, olha só, aproximadamente, eu falei para vocês que não ia ser um vídeo curto, mas foi um vídeo muito esclarecedor. A gente precisa de conteúdos assim para as pessoas pararem de entrar em vídeo muito curtinho, só de querer diquinha, só de querer ali uma pincelada ali rapidinha, mas é o seu dinheiro que está em jogo, pessoal. É o seu dinheiro que está em jogo. E até o momento, eu não tinha pedido nem para você curtir o vídeo, nem para você encaminhar esse vídeo para algum investidor do Banco do Brasil, para você se inscrever no canal. Não tinha pedido nada disso. Mas, se esse conteúdo agregou valor na sua vida, se ele fez sentido, se você aprendeu alguma coisa do agronegócio, a gente fez todo um panorama aí geral do agronegócio brasileiro, a gente aprofundou aqui na tese do Banco do Brasil, mostramos quais são os perfis de investidores que estão aportando ou querem aportar ou não podem aportar no Banco do Brasil hoje. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, eu vou te pedir essas coisas. Deixa aí uma curtida, deixa um comentário ou encaminhe esse vídeo para alguém. Beleza? E não esquece também de se inscrever no canal. Isso ajuda bastante o YouTube a entregar mais conteúdos como esse para mais pessoas. Beleza? Eu espero de verdade que eu tenha te ajudado. Faça bons investimentos e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço e até mais!